Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26 apenas. Está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Porque, bem alto, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que o que está escrito nesta palavra, neste livro, realmente é a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Curitiba já deu para o Senhor Jesus. Mas a melhor salva de palmas, igreja. Isso. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. De novo, bem alto, glória a Deus. Isso, olhando para o alto, diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e vai dando glória, glória, glorifica. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, recebe o louvor do povo que está aqui nesta igreja, e onde estiver uma pessoa te glorificando, te aplaudindo, te exaltando, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Meu Deus, muita gente está ouvindo pela rádio, e onde estiver uma pessoa te glorificando agora em todo o Brasil, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Esse povo não veio aqui para ouvir um homem falar, eles querem ouvir a tua voz, eles querem ouvir a tua palavra. Então vem e toma o lugar do pregador, toma a boca do pregador, fala pelos lábios do pregador, envia a tua palavra agora, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Pastor, eu estou sentindo uma coisa gostosa dentro de mim. Quem está sentindo isso? Com sinceridade mesmo? Então vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, porque Ele está presente neste lugar. O que você está sentindo é a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, senta e acompanhe comigo a palavra de Deus. A leitura que nós fizemos nos mostra que o assunto da Santa Ceia tem que ser a morte do Senhor. Em dia de Santa Ceia, não deve existir outro assunto na mensagem que não seja a morte do Senhor. E isso deve ser feito repetidamente todas as vezes que se comer este pão ou se beber este cálice. A morte do Senhor tem que ser anunciada. As pessoas têm que ouvir sobre a morte do Senhor. E nós temos que falar desta morte com toda crueza, para que se consiga transmitir, de alguma maneira, através da palavra, o sofrimento de Cristo. A crueldade que fizeram com Jesus. A morte cruel que Ele sofreu. O sofrimento indescritível. Nós temos que encontrar uma maneira de traduzir esse sofrimento. De falar sobre esta morte. Para que você sinta o que Jesus fez por você. Quando o Senhor Jesus
foi ao Monte Calvário para ser pregado na cruz, na verdade, ele já estava ali, extenuado, estressado, já bastante debilitado. Porque naquela noite em que ele foi traído, ele fez a última refeição na quinta-feira à noite, e depois ele é preso nas primeiras horas de sexta-feira, logo após a meia-noite. Ele é preso no Getsemane, o Jardim das Oliveiras, onde ele foi e orou e suou gotas de sangue, um fenômeno que a ciência explica devido à situação de estresse que a pessoa está vivendo. Os vasos capilares se abrem e o sangue começa a correr. Em alguns casos isso já aconteceu com pessoas também colocadas em situação de extrema agonia. E Jesus, naquela oração no Jardim das Oliveiras, ele já começou a sofrer sozinho. Em seguida ele foi preso e levado para a casa de Anás, onde foi feito o primeiro interrogatório. E naquelas primeiras horas de sexta-feira de madrugada, ele já levou uma bofetada no rosto, que foi desferida por um criado ali do sumo sacerdote. Aquele criado teve o atrevimento de dar uma bofetada em Jesus. Aquilo era apenas o princípio da tortura. Depois da casa de Anás, Jesus foi levado para a casa de Caifás, submetido a novo interrogatório. E quando o sumo sacerdote Caifás declarou que Jesus tinha blasfemado, que ele era digno de morte, eles começaram a bater em Jesus, começaram a torturá-lo, e ele apanhou muito na casa do sumo sacerdote. Um homem que deveria preservar a paz e o direito humano, utilizou o seu palácio como uma cela de tortura para agredir Jesus. Todos bateram em Jesus, um homem indefeso, desarmado, amarrado, todos aproveitaram para torturá-lo. Depois daquilo ele foi levado à fortaleza, onde Pilatos estava vivendo e atendendo. E Pilatos, quando soube que Jesus Cristo tinha o seu ministério na Galileia, falou: mas na Galileia? Então não é comigo, é com Herodes. Mandou Jesus para Herodes. E diante de Herodes, Jesus não abriu a boca, não disse uma palavra. E os soldados de Herodes escarneceram de Jesus, zombaram de Jesus e também judiaram de Jesus. Quando Jesus voltou para Pilatos, e Pilatos acaba lavando as mãos sobre aquele réu, Pilatos dá ordem para que ele seja entregue aos açoites, e Jesus vai apanhar muito. O Evangelho não diz quantos açoites Jesus levou, mas naquela época o comum era se aplicar 40 açoites menos um. Se dava 39 açoites na pessoa para que não morresse o réu de tanto apanhar. E 40 menos um significava dizer a um da morte. Batam-o bastante e deixe-o a um da morte. Então Jesus apanhou muito, foi muito açoitado, ficou a um açoite da morte. Em seguida pegaram a cruz e mandaram ele carregar. Mas veja, Jesus não estava carregando uma cruz completa. Ele carregava o que chama de patíbulum, aquela trave onde as suas mãos seriam fixadas. Ele carregava apenas aquela trave. Uma trave que pesava aproximadamente 40 a 50 quilos. E ele que já estava com as costas em carne viva, ele que já tinha tido o seu couro arrancado pelos açoites, ele carregou aquela cruz o quanto pôde até que caiu, e mandaram que um homem chamado Cireneu levasse a cruz de Jesus Cristo até o Calvário. Quando chegou ali no Monte Calvário, Jesus estava muito fraco, já tinha sangrado muito, já tinha sofrido a coroa de espinho na cabeça,
Seu corpo já estava banhado de sangue, ele já não tinha forças. Durante essa noite inteira, durante essa madrugada inteira, durante as primeiras horas de sexta-feira, até a hora da crucificação, às 9 horas da manhã, Jesus Cristo andou 4 quilômetros. 4 quilômetros, sem beber água, sem comer nada, sem dormir. Ele está muito cansado, muito fraco, muito esgotado. E ali os soldados romanos já tinham a haste fixada sobre o Monte Calvário. Só precisavam prender as mãos de Jesus no patíbulo. E eles utilizaram pregos de aproximadamente 18 centímetros de comprimento. Pregos com 1 centímetro de diâmetro. E atravessaram os pregos nessa parte aqui entre o braço e a mão, onde estão os ossos, e atravessaram entre os ossos para que Jesus ficasse bem preso na cruz. O prego não era enfiado na palma da mão, porque a mão não suportaria o peso do corpo do réu. O prego foi enfiado no pulso, nos 2 pulsos de Jesus. Quando eles ergueram Jesus e prenderam ali naquela haste, havia também uma plataforma onde o pé do crucificado era apoiado. Mas para fixar os pés de Jesus, os soldados juntaram os 2 joelhos, dobraram um pouco de lado, colocando uma perna sobre a outra, e atravessaram com um prego maior ainda. Uma dor terrível e uma posição desconfortável, porque ao virarem as pernas um pouco de lado, e ele estando com os pés apoiados ali naquela pequena plataforma, ele não tinha conforto nenhum. Não era uma posição fácil de suportar. O sangue de Jesus está escorrendo, e começou a escorrer no Jardim das Oliveiras. Escorreu desde a primeira bofetada, que saiu sangue pela boca, pelo nariz. Escorreu o sangue quando ele apanhou muito no rosto na casa de Caifás. Seu sangue escorreu muito quando ele foi açoitado. E agora o sangue está se esvaindo sem limite, uma hemorragia cruel. Eu consegui parecer de alguns médicos atuais, que analisaram o sofrimento de Jesus na cruz. E como nós temos que falar da morte de Jesus, e você precisa entender o quanto ele sofreu, eu gostaria de ler esses laudos médicos americanos, médicos de outros países, que fizeram uma análise do que aconteceu com Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz. Os médicos comentaram o seguinte: tendo sofrido pelo espancamento e pelas chicotadas, Jesus sofreu de severa hipovolemia pela perda de sangue. Não conheço a linguagem médica, por isso fui verificar o que era hipovolemia. Hipovolemia quer dizer diminuição do volume sanguíneo. Então, por causa dos espancamentos e das chicotadas, Jesus já tinha sofrido uma severa hipovolemia, isto é, uma diminuição do volume de sangue. Ele já tinha perdido muito sangue. O comentário dos médicos continua dizendo assim: quando a cruz era erguida verticalmente, havia uma tremenda tensão posta sobre os pulsos, braços e ombros, resultando num deslocamento dos ombros e juntas dos cotovelos. Os braços sendo presos para cima e para fora, prendendo a caixa torácica numa fixa posição final inspiratória,
na qual dificulta extremamente o exalar e impossibilita ter completa inspiração do ar. Traduzindo, a posição que os seus braços ficaram, prenderam a caixa torácica e ele não conseguia exalar plenamente o ar, isto é, soltar todo o ar, e não conseguia inspirar o ar de volta. Continuando, a vítima poderia apenas ter pequenas respiradas. Naquela posição não era possível uma respiração completa. A vítima só podia dar pequenas respiradas. Talvez isso explique porque as frases de Jesus eram curtas. Tenho sede, Pai, perdoa-nos. Frases pequenas, porque para falar precisa de ar. Ele não estava conseguindo respirar. Enquanto o tempo passava, os médicos comentando, os músculos, pela perda de sangue, falta de oxigênio e posição fixa do corpo, passariam por severas câimbras e contrações espasmódicas. Quer dizer, espasmos, contrações involuntárias, acompanhadas de muita dor. O Salmo de número 22, versículo 14 e 15, que eu gostaria que você acompanhasse comigo, é o Salmo profético que fala dos sofrimentos do Messias. Lá se descreve essa situação que os médicos acabaram de falar. Olha aqui, ó. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. É o que ele está sofrendo nesta crucificação. Eu vou ler outras informações médicas a respeito dessa crucificação de Jesus. E os médicos dizem que a morte por crucificação provoca uma lenta sufocação da vítima. A pessoa vai morrendo sufocada aos pouquinhos. Sintomas: respiração superficial causando colapso em pequenas áreas do pulmão. Partes do pulmão começam a parar de funcionar. Diminuição do oxigênio e aumento de gás carbônico causando acidez nos tecidos. Líquido sendo formado nos pulmões, piorando a situação da vítima. O coração é estressado e eventualmente para. O lento processo do sofrimento e consequência da morte durante a crucificação pode ser sumariado como segue. Atenção que eu estou lendo comentários médicos sobre o que aconteceu com Jesus. Aparentemente parece que o mecanismo da morte na crucificação era asfixia, falta de ar. A corrente de eventos no qual conduziram finalmente a asfixia são as seguintes. Com o peso do corpo que está sendo suportado pelo cédulon, que é aquele suporte, os braços eram puxados para cima, causando o intercostal e o músculo peitoral a ser esticado. Além disso, o movimento destes músculos era oposto pelo peso do corpo. Com os músculos respiratórios esticados assim, a respiração torna-se relativamente fixa. Enquanto dispneia se desenvolve, dispneia é dificuldade de respiração. Enquanto a dispneia se desenvolve, a dor nos pulsos e braços aumentam. A vítima é forçada a levantar o corpo do cédulon, transferindo desse modo o peso do corpo aos pés. A respiração torna-se mais fácil, mas o peso do corpo sendo exercido pelos pés provoca dor terrível nas pernas e nos pés. Quando a dor se torna insuportável, a vítima crucificada repentinamente abaixa outra vez para o cédulon com o peso do corpo, puxando os pulsos e outra vez esticando os músculos intercostal. Desta maneira, a vítima alterna entre levantar seu corpo do cédulon a fim de respirar
e repentinamente abaixando no cédulon para aliviar a dor nos pés. Eventualmente, ele torna-se esgotado ou fica inconsciente, de modo que não poderia mais levantar seu corpo do cédulon. Nesta posição, com os músculos respiratórios essencialmente paralisados, a vítima sufocava e morre. Médicos que comentaram isso chamam De Pasquale e Burke. Agonia muito grande. A dor nos pés e nas pernas, que estão recebendo o peso do corpo, e ao mesmo tempo os braços esticados, comprimindo o tórax e as costelas, impedindo a respiração, os espasmos, a perda de sangue, o aumento de gás carbônico nos tecidos, a falta de oxigênio. A vítima vai agonizando e quando quer dar uma respirada faz um esforço sobre-humano para aliviar a tensão na caixa torácica, e quando respira, ele não suporta a dor nos pés, ele é obrigado a soltar o corpo. Então fica repetindo essa agonia até que a pessoa pare de respirar, a pessoa morra sufocada. Continuando aqui, o parecer médico sobre a morte de Jesus. Devido à defeituosa respiração, os pulmões da vítima começam a ter colapsos em pequenas áreas, causando hipoxia e hipercapnia. Quer dizer, o colapso no pulmão da vítima, baixo teor de oxigênio e excesso de dióxido de carbono no sangue. O sangue vai sendo contaminado com gás carbônico. Você sabe que o nosso sangue, o sangue do nosso corpo, ele na verdade não é um líquido apenas. O sangue do corpo é um tecido líquido que trafega pelo nosso corpo, levando os nutrientes e principalmente o oxigênio. Nessa posição que Jesus está, o seu sangue está sendo impregnado de gás carbônico. Está havendo uma intoxicação em todos os tecidos, uma acidez, um enrijecimento dos músculos, uma agonia terrível. Continuando aqui o que os médicos escreveram. Uma acidez respiratória com a falta de compensação pelos rins devido à perda de sangue decorrentes de numerosas surras resultou em um aumento da pressão cardíaca, que bate mais rápido para compensar. Numa situação dessa, o coração ainda quer bater mais rápido. Está faltando sangue, o que o coração tem para bombear? E vai se acumulando líquido nos pulmões. Sob o estresse da hipoxia, isso é, falta de oxigênio, e acidez, o coração eventualmente falha. Há diversas teorias diferentes na real causa da morte. Uma teoria declara que houve um enchimento do pericárdio com líquido, que pôs uma pressão fatal na habilidade do coração de bombear sangue. Uma outra teoria declara que Jesus morreu de ruptura cardíaca. A real causa da morte de Jesus, entretanto, pode ter sido por múltiplos fatores e relacionado primeiramente a choques hipovolêmicos, exaustante asfixia e talvez aguda falha cardíaca. Uma fatal arritmia cardíaca pode ter causado o evento terminal. Esta era a situação de Jesus, segundo os médicos. O pericárdio é um saco que envolve o coração. E esse saco, o pericárdio, ele acumula um soro dentro. Então, o coração do Senhor Jesus vai sofrer um rompimento, segundo essas teorias. Uma ruptura do pericárdio, fazendo uma pressão terrível sobre o coração, que tem dificuldade de bombear o sangue, e isso vai provocando falha cardíaca. Eu sei que é uma linguagem meio técnica, mas você está tendo um laudo sobre a morte de Jesus. Nós temos que confirmar que de fato ele morreu, porque tem gente que acha que Jesus só desmaiou na cruz. O próprio Alcorão, que Maomé escreveu, diz ali que Jesus desmaiou na cruz e acordou depois no túmulo e que morreu mais tarde de velhice. Por isso esse laudo médico é importante. Os evangelhos dizem que Jesus morreu. E os médicos estão fazendo aqui
uma autópsia histórica da morte de Jesus, comprovando que realmente ele morreu. Eu quero ler mais o seguinte. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, nós vemos o soldado romano confirmando que Jesus Cristo estava morto na cruz. Ele inclusive vai fazer um teste para ver se Jesus estava morto mesmo. Era um pouquinho mais de 3 horas da tarde. Isso está escrito, Evangelho de João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Os médicos utilizaram essa narrativa para analisar o que foi que aconteceu para ter saído sangue e água quando o soldado foi conferir se Jesus estava morto. Então, aqui diz o seguinte: para confirmar que a vítima estava morta, os médicos escreveram, os romanos aplicavam uma lança atravessando o lado direito do coração. Quando perfurado, um fluxo repentino de sangue e água saíram do corpo de Jesus. O significado médico do sangue e água tem sido assunto de debate. Uma teoria declara que Jesus morreu de infarte maciço do miocárdio, no qual há um rompimento do coração, no qual talvez tenha sido o resultado da sua queda enquanto carregava a cruz. Outra teoria declara que o coração de Jesus estava rodeado por fluidos do pericárdio, o qual constringe o coração causando morte. O estresse físico da crucificação talvez tenha produzido uma fatal arritmia cardíaca. A ordem indicada, sangue e água, talvez não indique necessariamente a ordem do aparecimento, mas antes a relativa importância de cada fluido. Neste caso, uma lança através do lado direito do coração deixaria o fluido pleural, quer dizer, o líquido que estava formado nos pulmões, sair primeiro, seguido por fluxo de sangue da parede do ventrículo direito. O fato importante é que evidências médicas suportam que Jesus teve uma morte física. Os médicos dizem, Jesus teve uma morte física. Por isso, se você anda curioso a respeito do Alcorão, querendo ler, achar bonito, saiba que o Alcorão declara que Jesus não morreu na cruz, só desmaiou. O Alcorão não tem Jesus como Filho de Deus e não crê que Jesus morreu para salvar a humanidade. Os médicos estão confirmando que Jesus morreu e é importante você saber que ele morreu, porque há um propósito nessa morte de Jesus Cristo. E eu vou encerrar aqui a leitura do material médico, fazendo só uma pequena leitura a respeito do tempo de morte de um crucificado. Até Pilatos ficou admirado que Jesus já estivesse morto. Os médicos escreveram, o tempo médio de sofrimento antes da morte por crucificação é indicada aproximadamente de 2 a 4 dias. Quer dizer que normalmente um crucificado demorava de 2 a 4 dias. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Morreu depressa. O soldado romano confirmou que ele estava morto, enfiou a lança no lado. Os médicos estão confirmando que de fato ele teve uma morte física, uma morte muito rápida. Então aqui eles escreveram assim, as causas reais da morte por crucificação eram de múltiplos fatores. Um dos mais significantes seria a severidade dos açoites. Quer dizer que aquela surra que Jesus levou dos soldados romanos, quando ele foi açoitado por ordem de Pilatos, ali ele já perdeu muito sangue. O seu couro já tinha sido arrancado. Haviam cortes profundos em todo o seu corpo. Ele já tinha perdido muito sangue. Então, ele sofreu um castigo terrível, o que acelerou a sua morte. Mas o que nós vamos ver agora, igreja, é que, apesar de todo esse sofrimento, não foi nada disso que matou Jesus. Aliás, não foi toda essa tortura que matou Jesus. Porque Jesus, sendo Filho de Deus,
tendo realizado milagres extraordinários, ele poderia, mesmo sem nenhuma gota de sangue no corpo, continuar vivo na cruz. Mesmo com toda a tortura que ele sofreu, ele poderia continuar vivo na cruz. Se ele quisesse reter a sua vida ali, ninguém poderia matá-lo. Amém, igreja? Quem acredita nisso? Lógico, ele tem poder. Ele ressuscitou até um defunto que já estava podre há 4 dias. O corpo de Lázaro. Jesus poderia continuar vivo na cruz se ele quisesse. O sofrimento era muito grande, o coração se rompeu, ele teve todo o corpo contaminado com gás carbônico, faltou oxigênio, faltou sangue, mas não foi a tortura e nem todo esse sofrimento que matou Jesus. E vou te provar na Bíblia, amém? Quero que você abra comigo o Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Antes de Jesus morrer, ele disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus Cristo não foi assassinado por ninguém. Nenhuma tortura poderia matá-lo. Nenhuma cruz no mundo poderia matá-lo. Mas ele estava morrendo naquela cruz do Calvário, para fazer a vontade do Pai, se oferecendo a si mesmo, dando a sua própria vida em favor da humanidade. Ninguém poderia matá-lo, nem o inferno, nem os soldados, nem os judeus, ninguém. Mas ele estava dando a sua vida por amor a você e por amor a mim. Ele estava sofrendo tudo isso para que ele, morrendo, nos desse vida e vida de verdade. A prova de que ninguém matou Jesus, mas ele se ofereceu a si mesmo, é que às 3 horas da tarde, agonizando ali, sofrendo, é verdade, uma dor indescritível, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou. Se ele não quisesse entregar, ele ficaria preso ali indefinidamente. Mas ele tinha que morrer, porque ele estava se oferecendo a si mesmo como sacrifício em favor da humanidade. Então, sabendo que Jesus Cristo sofreu tudo isso, você tem que saber também por quê. Tudo bem, morreu pela humanidade, mas com que propósito? Para salvar a humanidade. Mas por que tinha que ser assim? Porque Deus já tinha estabelecido, desde o Antigo Testamento, a alma que pecar, essa morrerá. Jesus Cristo não estava morrendo na cruz porque tivesse qualquer pecado. Ninguém podia acusá-lo de pecado. Ele estava morrendo inocente na cruz para assumir o lugar daqueles que deveriam morrer naquele sofrimento. Ele está sofrendo por outras pessoas, fazendo isso voluntariamente. Eu quero ler com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Está escrito assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele está morrendo por causa dos nossos pecados. Atenção, nenhuma cruz poderia matar Jesus. Nenhuma ponta de qualquer lança, por mais comprida que fosse, poderia tirar a vida de Jesus. Nenhum açoite, nenhuma surra, nenhuma tortura, nenhum espancamento, nada poderia tirar a vida de Jesus. Jesus está morrendo, não por causa de um complô dos judeus ou por causa de uma decisão romana, mas ele está morrendo por causa de uma decisão de Deus. Ele tem que beber aquele cálice. E ele sabe que esta é a única maneira dele salvar a humanidade. Ele está assumindo ali os nossos pecados. Então, o que está matando Jesus são
os nossos pecados. Os nossos pecados estão matando Jesus. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, acompanhe comigo, diz o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha só, quem está escrevendo isso é Pedro. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, e Pedro está testificando. Ele nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Olha só, ele está morrendo pelos nossos pecados. Aquele que não tem nenhum pecado está morrendo pelos nossos pecados. O Antigo Testamento confirma este fato. Quero que você leia comigo profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 até o 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele está morrendo por causa dos nossos pecados. Não é a cruz que matou Jesus. Não foram os cravos nem a lança. Os nossos pecados. Ele está morrendo por causa dos nossos pecados. Ele que não tinha nenhum pecado, resolveu assumir todos os nossos pecados. Quero que você leia comigo a declaração que Jesus Cristo fez a respeito dele mesmo, e que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. Jesus dizia: quem dentre vós me convence de pecado? Ele não tinha nenhum pecado. Ele falou: pode se apresentar alguém para me convencer de pecado? Compareça alguém para me acusar? Nem o diabo teve coragem de se apresentar. O diabo, que é o acusador, ninguém apareceu para acusá-lo. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? O apóstolo Paulo, que era inimigo de Jesus e se converteu, se tornou um pregador do Evangelho, escreveu na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Paulo está confirmando que Jesus Cristo não ficou protegido numa redoma de vidro, sem ter contato com o mundo exterior. Paulo está dizendo que em tudo ele foi tentado, em tudo, mas ele continuou sem qualquer pecado. A primeira carta de Pedro, vamos mais uma vez ali. Quero ler com você, capítulo 3, versículo 18. Veja que a morte de Jesus é uma só. O sacrifício de Jesus é um só, e é eterno. Pedro escreveu: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus Cristo, ele padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A segunda carta
de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, testifica o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Igreja, a importância da morte de Jesus na cruz é esta: Ele está ali substituindo o ser humano, o homem e a mulher que tem pecados. Uma pessoa que não pode ser justa diante de Deus porque é pecadora. Jesus Cristo está se oferecendo a si mesmo, Ele inocente e puro, Ele está se oferecendo como sacrifício para Deus, assumindo as nossas culpas e os nossos pecados. É por isso que o Senhor Jesus, na sua última noite de vida aqui na terra, Ele reuniu os discípulos e disse: eu desejei muito participar desta ceia com vocês. E naquele momento em que Jesus pegava o pão e o cálice com vinho, Jesus estava mostrando o que Ele ia fazer por nós. Por isso vamos voltar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A Santa Ceia do Senhor tem que trazer na nossa memória a morte de Jesus Cristo. O pão tem que lembrar o seu corpo. Quando você come o pão da Santa Ceia, esse pão que é feito sem fermento, você sabe que na Bíblia o fermento é o símbolo do pecado. Como Jesus não tem pecado, o pão da Santa Ceia não pode ter fermento. Então, Jesus disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Partido mesmo, todos os seus ossos se desconjuntaram naquela cruz. Seus ligamentos se romperam. Ele se derramou ali por nós. Ele está fazendo tudo com antecedência. Olha, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Jesus Cristo está se partindo por nós. Ele está dizendo: façam isso em memória de mim, por aquilo que eu fiz por vocês, repitam isso, façam isso em memória de mim. Peguem este cálice e bebam, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ele está dando o sangue dele para beber. Quando você come o pão da Santa Ceia, o pão sem fermento, você está se alimentando do corpo morto de Cristo, aquele corpo que perdeu todo o sangue, aquele corpo que vazou até o fim, que provocou aquela ausência total de sangue, até que saísse apenas líquido, soro, água. Pela lança, pelo buraco que a lança abriu na sua carne, ele não tinha mais sangue para dar. Aquele corpo ali na cruz pendurado, aquele corpo morto, é o pão. O pão que você come na Santa Ceia, isso é meu corpo que é partido por vós. Mas quando Jesus Cristo pegou o cálice e disse: tomai e bebei, este cálice é o novo testamento no meu sangue, o sangue que é derramado por vós, que eu estou derramando por vós. Quando você come o pão e em seguida bebe o vinho, bebe o sangue, então dentro de você acontece um mistério extraordinário. Aquele pão que está dentro do teu estômago, sendo absorvido pelo teu organismo, ele dentro de você vai receber o sangue que você bebe no cálice. E quando aquele cálice entra no teu estômago, e quando o sangue se junta com aquele pão que está no teu estômago, e os dois se juntam, então você começa a dizer: eu não vivo mais, mas Jesus Cristo vive dentro de mim. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele deu a sua carne, Ele deu o seu sangue, Ele deu a sua vida para que eu não morra, para que eu tenha vida eterna. Jesus Cristo quer que isso seja feito em memória dele. E o apóstolo Paulo escreveu ainda, que foi o versículo inicial da nossa leitura, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Nós anunciamos, mas olha como termina o versículo: anunciais a morte do Senhor até que venha. Sabe o que acontece? De fato ele passou por tudo isso, de fato ele se entregou, de fato ele morreu, de fato ele agonizou, de fato ele foi sepultado, mas no terceiro dia, igreja, a terra teve que devolver o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Ele não foi consumido pelo pó, ele não desapareceu, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. E o que é mais maravilhoso é que um dia ele vai voltar. Oh glória! Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso, a Santa Ceia, você tem que se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se você se alimenta de Cristo, como que você pode morrer? Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Se Jesus estivesse morto, ele não poderia garantir isso. Mas ele garante que você tem a vida eterna, porque ele está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo pode te garantir vida e vida de verdade, porque ele é o autor da vida. Quantos acreditam nisso? Levantem as mãos. Hoje, quando nos lembramos, trazemos à memória o sofrimento de Jesus, e hoje com um laudo médico que comprova, na opinião de vários médicos, o que eu li ali foi uma soma de várias opiniões médicas. Nós confirmamos que Jesus teve uma morte física, uma morte rápida porque ele quis morrer por nós. Ele tinha horário para ser crucificado e tinha horário para dar o último suspiro. Porque no Antigo Testamento, 2 cordeiros eram sacrificados em favor da nação. Um cordeiro era sacrificado às 9 horas da manhã e outro cordeiro era sacrificado às 3 horas da tarde. Essa é a razão porque Jesus foi pregado na cruz às 9 da manhã, e essa é a razão porque ele morreu às 3 da tarde. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito que garante a vida eterna. Quando a gente diz: você tem que receber Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador, é por causa disso. Nenhuma outra pessoa de qualquer religião, ou mesmo do cristianismo, nenhuma outra pessoa fez o que Jesus fez. Homens e mulheres no passado levaram vidas exemplares, mas nenhum deles, seja homem ou mulher, fez o que Jesus fez. Ninguém ofereceu a sua vida em favor da humanidade. E ainda que Pedro quisesse oferecer a sua vida em favor da humanidade, quem era Pedro? Um pecador, um homem que não podia se salvar nem a si mesmo, quanto mais salvar outra pessoa. Ainda que Paulo quisesse oferecer a sua vida em favor da humanidade, Paulo não podia se salvar a si mesmo, ele precisou do Salvador. Ainda que Maria quisesse oferecer a sua vida em favor da humanidade, ela não serviria como salvadora, nem como mediadora, porque a própria Maria cantou dizendo: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria declarou que precisava de Salvador, e o Salvador de Maria é Jesus Cristo. O Salvador de toda a humanidade é Jesus Cristo. Esquece Buda. Não perca tempo com essas teorias, com essas filosofias. Esqueça Maomé, esqueça o Alcorão, esqueça Kardec, esqueça a reencarnação, esqueça qualquer religião que te promete evolução, que te promete o paraíso. Esqueça qualquer outra religião.
O único que salva, o único que cura, o único que liberta, o único que tem poder, o único que está vivo para todo sempre, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro igual a Ele. Não existe outro nem em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. É só Jesus. Por isso, você que está aqui hoje, você que está ouvindo essa palavra, você pode aceitar o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, crer que Ele, sendo inocente, morreu no teu lugar para levar os teus pecados, ou você pode dizer: eu não pedi para ninguém morrer por mim, eu não pedi para Jesus ser o meu Salvador. A escolha é sua. Só que eu te advirto que ou Jesus é o teu Salvador, ou você não tem Salvador nenhum. Porque quem estabeleceu que Jesus Cristo é o Salvador foi o próprio Deus. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, anunciou o nascimento do Salvador da humanidade. O nome Jesus quer dizer Deus salva. Deus só salva através de Jesus. Por isso que você tem que entregar sua vida para Jesus. Não existe outro Salvador e não tem outro meio. O próprio Jesus perguntou para o Pai, lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Em outras palavras, Jesus estava perguntando: tem outro jeito? Tem outra maneira? Se possível, Pai, passe de mim este cálice sem que eu beba. E ele orou desta maneira 3 vezes até suar gotas de sangue. Não foi nada confortável Jesus morrer por você. É por isso que Deus não vai perdoar a pessoa que rejeita Jesus como único Salvador. Deus não vai aceitar no céu, na glória, qualquer pessoa que queira entrar por outra pessoa, por outro meio. Porque nunca ninguém sofreu tanto sem merecer, e fazendo isso por amor. A pessoa que não receber Jesus Cristo como Salvador, não tem Salvador, não tem outro meio. O próprio Pai confirmou para Jesus: não há outro meio, você vai ter que beber esse cálice. Por isso hoje chegou a tua hora. A tua hora deveria ser ali, pregado, agonizando na cruz. Mas Jesus Cristo está dizendo: eu morri por você. Você aceita isso? Você quer o que eu fiz por você? Se você falar eu quero, então todos os teus pecados vão ser lançados sobre Jesus Cristo. Qualquer pessoa de outra religião não tem certeza da salvação. Eu nunca vi um budista dizer: estou tão feliz que eu tenho certeza da salvação. Vários padres católicos, inclusive Dom Helder Câmara, que já morreu, perguntaram para ele: Dom Helder, o senhor vai para o céu? Ele falou: quem é que sabe, né, meu filho? Eu vou te dizer uma coisa: eu sei que eu vou para o céu, porque Jesus Cristo é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Eu sei que eu vou para o céu, porque Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu creio que eu vou para o céu, eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque Jesus morreu por mim para me salvar. Não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço. Eu vou para o céu, porque aquele que não tinha pecado se fez pecado por mim. Ele disse: João Ribe, me dá todos os teus pecados aqui. E eu disse: Jesus, eu te entrego a minha vida, do jeito que eu estou. E ele disse: pode deixar que eu estou assumindo todos os seus pecados. Eu estou assumindo toda a sua culpa. Hoje Jesus está dizendo para você a mesma coisa: me entrega a tua vida, que eu assumo os teus pecados. Me entrega a tua vida, que eu assumo a tua culpa. Me entrega a tua vida, que eu escrevo o teu nome no livro da vida. E você passará da morte para a vida, não entrará em condenação. Me entrega a tua vida agora.
pastor João Ribe, como é que eu faço para entregar minha vida para Jesus? Você tem que manifestar tua vontade. É pela fé. Jesus disse, quem é que me convence de pecado? E mesmo assim, por que não credes? Você tem que crer. É pela fé. Você tem que acreditar que Jesus entregou a sua vida na cruz por amor a você, levando as tuas condenações, as tuas iniquidades. E o que é melhor, viu? Jesus não levou só os meus pecados e os nossos pecados. Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Significa que receber Jesus é ter vida e vida de verdade. É ter direito à saúde, a ter uma vida abençoada. Significa tomar posse da vida eterna. Um gesto teu, um gesto de fé, e eu vou te ajudar. Eu vou te levar até debaixo da cruz. Hoje você vai tomar um banho de sangue de Jesus. Todos os seus pecados vão ser lavados, apagados, perdoados. Vou te levar até debaixo da cruz se você fizer um sinal com a mão. Eu sou apenas um pregador, eu só falo o que está escrito aqui. Mas eu sei que é assim que Deus fez para que o homem e a mulher, por pior que sejam, se arrependerem, serão perdoados e salvos. Um sinal com a mão, sabe o que é isso? Um sinal que diz, eu quero o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu quero lançar sobre ele os meus pecados e as minhas culpas. Eu quero receber Jesus como meu único Salvador. Então eu pergunto, olhem todos aqui para mim, olhem todos para mim. Quantos aqui neste momento querem receber Jesus Cristo como único Salvador? Faz um sinal assim com a mão bem alta. Erga a mão direita bem alta. Oh glória, aleluia. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora, em nome de Jesus. Saiam dos seus lugares e venham para cá. Isso é maravilhoso. Tanto tempo depois, o sangue de Jesus continua salvando. E sabe por que ele salva atualmente? Porque ele está vivo nesse momento. Ele tem poder para salvar. Oh glória! Pastor João Ribe, que esperança há para mim, que conheço o Evangelho, mas voltei a pecar. Que esperança há para mim, pastor, porque me afastei, porque me desviei, porque voltei a fazer coisas terríveis. Me diga uma coisa, em algum momento você pensou que merecia a salvação? Quem que pôs na tua cabeça essa ideia de que você merecia a salvação e que agora não merece mais? Por mais santo que você seja, você nunca vai merecer a salvação. Por mais santo que você seja, nunca você vai poder bater no peito e dizer, eu sou salvo porque eu sou um santo. Errar, todo mundo erra. Pecar, todo mundo peca. Cair, todo mundo cai. Mas eu nunca vi Jesus deixar para trás uma pessoa que caiu. Eu nunca vi Jesus abandonar uma pessoa que caiu. Ele sempre volta para recolher a ovelha perdida. Ele sempre volta para pegar nos seus braços e levantar o pecador, a pecadora caída. Se você hoje está aqui, sentindo a necessidade de perdão, pastor João Ribe, eu queria ter paz no meu coração. Eu queria poder participar do corpo e do sangue de Cristo, porque já até passei pelas águas no passado. Eu queria participar sem nenhuma acusação. Eu queria participar com a certeza do meu perdão. Então você que está sentindo neste momento
uma necessidade poderosa de se purificar, de ter paz. Se você está sentindo nesse momento uma necessidade de se consertar com Deus através de Jesus, então você não deve ficar no teu lugar. E nem deve ter vergonha de vir aqui na frente. Se você quer ter paz, se você quer ter comunhão, se você quer ter vida de verdade, não fique no teu lugar. Sai agora, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Não sinta vergonha não. Venha, você precisa de restauração. E o Senhor Jesus vai te restaurar. Ainda que você tenha cometido muitos pecados, o sangue de Jesus Cristo tem poder e te purifica de todo o pecado. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Todos quantos querem vir aqui para frente, venham em nome de Jesus. Pastor João Ribe, eu não me desviei não. Não me desviei, graças a Deus. Mas eu tenho sentido tanta fraqueza espiritual. Pastor, eu tenho sentido tanto a minha miséria. Eu não quero servir a Deus com hipocrisia. Eu não quero estar na igreja sentindo tristeza. Pastor, eu não quero ficar na igreja como o Dom Helder Câmara estava, sem ter certeza da salvação. Eu quero ter a alegria da salvação. Eu quero sentir novamente a alegria do primeiro amor. Meu querido e minha querida, hoje é dia de restauração. Hoje é dia de salvação. Se você está sentindo o desejo, venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha. Há lugar para você. O teu lugar continua guardado. Aleluia. Orixuri Mexia, Tia, Siriquilia, Tchuri Andalás. Há lugar para você na mesa de Jesus. Venha do jeito que você está. Oh glória! Nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui. E eu vou pedir para as pessoas que estão ouvindo pela rádio, que se aproximem do rádio agora e se ajoelhem ao lado do rádio. Se tem alguém ouvindo esta palavra e está dirigindo, e essa palavra falou com você, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na igreja. Cada pessoa com a mão direita assim sobre o seu coração. Ore comigo. Ore desta maneira. Meu Deus e meu Pai. Coisa linda. É tão bom quando você o chama de Deus e de Pai. Porque o pai sempre poupa o filho, é ou não é? O pai sofre por causa do filho, por causa da filha. É tão gostoso falar meu Deus e meu Pai. Vamos falar de novo, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado por providenciar para minha vida tão grande Salvador. Obrigado, meu Deus, por ter me dado o privilégio de ouvir a Tua palavra e entender que Teu Filho Jesus morreu no meu lugar, suportou a agonia, suportou a dor e morreu por amor de mim, para me salvar. Pai bendito, com arrependimento, eu quero Te pedir o meu perdão. Eu quero, meu Deus, não merecer a salvação, mas eu quero honrar o que o Teu Filho Jesus fez por mim. Eu quero viver
nesta vida, neste mundo, de uma tal maneira que o sacrifício de Jesus por mim tenha valido a pena. Eu quero, meu Deus, perseverar neste caminho até o fim. Por isso, meu Pai, me ajude, me dê forças, me dê graça, perdoa os meus pecados e me purifica pelo sangue de Jesus. Me dá, meu Pai, a alegria da salvação e confirma o meu nome no livro da vida. Me dá, Senhor, agora, através de Jesus, a certeza da vida eterna, porque eu declaro que Jesus Cristo, teu Filho amado, é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.